Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar conversando, batendo um papo com o Dr. Renê Oliveira, que é infectologista. Ele vai estar trazendo os cuidados no combate ao aumento dos casos de dengue aqui no estado de Alagoas. Dr. Renê Oliveira, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor Renê, a gente tem visto muitos noticiários em relação ao aumento do número de dengue no Brasil, sobretudo. Qual o panorama que estamos vivenciando aqui no estado de Alagoas? Tem avançado? Tem reduzido? Como é que está o estado de Alagoas em relação ao restante do país com esse avanço dos casos de dengue? Bem, a problemática dengue ela é dinâmica. Ela tem um cunho sazonal. Ela respeita muito o período de maior quantitativo nas chuvas, né, tá? No Centro-Sul, no Brasil, Distrito Federal, São Paulo, Minas, Rio, as chuvas aparecem mais no verão, né? E aí você tem a união do calor, que o mosquito ele adora o calor, e também as chuvas. Aqui na nossa região, o nosso verão ele é seco, dá uma vantagem, né, para a gente. Mas a partir de abril, maio, vai aumentar, isso aí é certo, né? O quantitativo de chuvas, e é exatamente nesse período onde estamos aguardando um aumento no número de casos assim, muito importante, porque Alagoas não é diferente do resto do Brasil, né? Se no Centro-Sul está acontecendo, na verdade, esse problema todo, aqui não vai ser diferente, o Nordeste não será diferente. Doutor Renê, a gente sabe que a dengue, né, tem alguns tipos de dengue, né, tipo 1, 2, 3, 4. Qual é a diferenciação desses tipos de dengue? Se tem alguma mais grave, alguma menos grave? Traz pra gente esses detalhes desses tipos de dengue e se todos os tipos existem, por exemplo, aqui no nosso estado. São 4 sorotipos, assim, essa classificação é em cima do material genético desses vírus, que tem uma diferença entre um e outro em torno de 30%. Eles são realmente diferentes. Mas, do ponto de vista de proteção, de imunidade, existe uma pequena proteção entre um e outro, né, entre os 4, né, mas não se sustenta. Se você tiver por um tipo, você vai permanecer apto a pegar pelos outros 3. Então, no Brasil, nós estamos com os 4 sorotipos circulando. Isso aconteceu. Primeiro retornou o 4, depois agora o 3, todos eles já circularam. E o 1 e o 2 permanecem. Aqui no nosso estado, nós temos principalmente o sorotipo 1 e o 2 também. O 3 ainda não foi identificado, mas é muito provável que tenha uma circulação, porque Pernambuco, aqui o nosso estado vizinho, já isolou. Com relação à gravidade, tem muito a ver com a primeira infecção. A segunda, pelos outros, é que pode caminhar para o que nós chamamos de dengue grave, tá? Então, se vai caminhar para dengue grave, não tem muita diferença não. Mas fala-se que o 3 é preocupante. Por que o 3 é preocupante? Porque a nossa juventude não teve contato. Tá? Os nossos adolescentes, as nossas crianças, né? Porque há mais de 15 anos que ele não circulava, ele está voltando a circular. Se ele voltar a circular com muita força, vai ser um problema. Doutor Renê, e como a população, de um modo geral, ela pode identificar que tal sintoma é sintoma da dengue? Por exemplo, eu já tive algumas experiências familiares no qual a pessoa só soube que estava com dengue após a questão do exame. Achava que era uma gripe e tal, se sentia muito fraca, e ali não conseguia identificar que era realmente caso de dengue. Como é que o ouvinte, a população de um modo geral, ela pode ter algum sintoma mais específico de que é dengue ou só realmente pelaquela testagem, pelo exame de sangue? Temos de considerar o seguinte:
em torno de 60% das pessoas que entram em contato com o vírus da dengue são assintomáticos, não vão apresentar sintoma nenhum. Até mais, na verdade, do que os 60%. Então, ainda temos um outro agravante no momento, que é o quê? Como é que eu poderia dizer? Nós temos epidemias sobrepostas, né? Nós temos a Covid, nós temos a influenza, que tanto é que a vacinação contra o vírus da gripe foi antecipada, tá, agora, né? Porque muitos casos circulando, nós temos outros vírus que podem imitar a dengue, porque a sintomatologia da dengue, ela é uma sintomatologia muito, assim, a dengue clássica, né? Muito comum, podemos falar de certa forma, mas alguns sintomas são bem característicos, né? Se o paciente começa a apresentar uma febre muito alta, assim, de forma súbita, tem de se pensar em dengue. Se o paciente começa a apresentar uma dor atrás dos olhos, muito provavelmente é dengue. É mais raro, o chikungunya pode ter isso, mas se o paciente tem aquelas manchas no corpo com essas sintomatologias anteriores, é possível, bem provável, ser dengue. E as dores musculares muito fortes, né? As dores articulares, bem menos do que chikungunya, mas existe, sim. Esse conjunto dá tranquilamente para quem, um profissional de saúde, atendendo o paciente com essa sintomatologia, notifique como dengue, sim. Ô, doutor, falar um pouquinho agora sobre a vacina, né? Que tá chegando, e a gente até estava conversando aqui antes de ir ao ar. Uma pergunta que surgiu aqui foi por que a dengue é uma doença antiga, a gente tem vacinas para tantas coisas, e a vacina da dengue ela só começou a chegar agora. E aí o nosso estado, né, desde janeiro, foi informado pelo Ministério da Saúde que o nosso estado não iria receber. Ainda está nesse pé, a gente ainda está fora dessa zona de perigo, digamos assim, ou com esse aumento a gente já tem alguma perspectiva de ter vacinação contra a dengue aqui no nosso estado, aqui em Alagoas? A vacina contra a dengue, ela vai chegar, ela será encaminhada pelo Ministério da Saúde, sim. Porém, como a situação dos outros estados é calamitosa, o Ministério da Saúde ele optou por fortalecer os outros estados do ponto de vista de prevenção, utilizando a vacina. Mesmo que, infelizmente, a procura pela vacina ela está a desejar, né? Acompanhando o que acontece com as outras vacinas, de uma forma geral, no Brasil, né? Mas a vacina contra a dengue vai chegar aqui, sim. Por que só agora estamos com uma vacina que pelas suas características, ela teve uma condição de ser colocada no nosso Programa Nacional de Imunização, pela segurança, pela eficácia, né, pela facilidade de uso. Realmente, as vacinas para essas doenças, tanto Zika, chikungunya, dengue, foi por muitos anos de difícil elaboração. Nós temos uma vacina, é uma vacina francesa, a primeira vacina contra a dengue, que não dava uma proteção tão boa e tinha algumas complicações que assim, impediam de colocar na prática do dia a dia. Que aquelas pessoas com virgem de contato com algum vírus da dengue não podiam tomar, porque pegando de novo, poderia desencadear com mais força uma dengue grave, né, tá? Essa vacina ela foi deixada um pouco de lado, porque essa atual, que é uma vacina de um fabricante japonês, ela é muito boa. E nós já estamos, agora a nossa grande esperança é a vacina do Butantan. Essa vacina ela foi elaborada junto com institutos dos Estados Unidos, e lá já foi aprovada, né, pelo FDA, né, que é o órgão regulador, para aplicação, porque ela se mostrou segura e muito eficaz. Então, nós estamos aguardando, na verdade, para ter uma ampliação maior
do quantitativo de vacinas do Butantan. Doutor, conversamos aqui sobre os tipos da dengue, mas sempre ficam algumas dúvidas sobre as possíveis complicações da doença e o que podem levar a essas complicações, até mesmo a morte, né, a famosa dengue hemorrágica. Como que chega até esse momento? A grosso modo, é uma reação do nosso organismo à presença do vírus. Essa reação ela é exacerbada pelo contato anterior com algum outro sorotipo. Então, para caminhar para a dengue grave, é necessário ter tido dengue antes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, porque são 4 vírus. E tem uma relação direta com o extravasamento de líquidos da parte vascular do nosso organismo, né, os vasos, de uma forma geral, para os tecidos vizinhos. E isso leva à queda na pressão, isso leva ao choque hipovolêmico, né, tá? Isso leva à falência de órgãos, né, nos rins, atrapalha o coração, danifica o sistema nervoso central, os pulmões, temos complicações e assim por diante. Mas, a grosso modo, é dessa forma, né? E como diferenciar os mosquitos, Natália? Eu acho que esse questionamento, porque devido a todo o pânico que sabemos que existe na sociedade devido aos aumentos dos casos, uns ouvintes mandaram mensagem, não, sempre que vejo um mosquito eu já fico nervosa, já mato. Todo mosquito transmite a dengue. E como identificar esse mosquito? O nosso mosquito da dengue, ele é um infeliz, né? Por albergar uma coisa tão complicada. Ele não tem nada a ver, né? Coitado. Bichinho. Você não tem como eliminá-lo, não tem como, isso aí é ilusão, né? Mas você tem como controlar a situação. Ele é o Aedes aegypti. Tem um outro que no Brasil ele não se sustenta, mas na África, na Europa, você tem, né, o albopictus, que transmite o vírus da dengue. No nosso caso, é até difícil você hoje não conseguir identificar o mosquito da dengue, né? E lembrar que se você tem o outro, aquele que gosta muito do período noturno, é a mesma coisa assim, com relação ao que aquele precisa para se desenvolver, a água, né, a facilidade do contato com o ser humano, é a mesma coisa com relação ao mosquito da dengue. Se você tem um, é bem possível que você tenha o outro também. Não tem como não ser assim. E considerar que o vírus o mosquito da dengue, ele prefere o dia, não obrigatoriamente. Parece que ele está caminhando para fazer a sua alimentação, que é a fêmea, né, durante todo o dia. De manhã, logo cedo, e à tarde também, né, no final da tarde. Então, se o ouvinte visualizar muitos mosquitos na sua casa, fique atento, porque também onde se reproduz o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti. Doutor René Oliveira, a gente, ao longo dos anos, quando se fala assim, estou com dengue, o tratamento, muito se fala em tomar bastante água, repouso. Para além dessas questões, tem algum medicamento, tem outra recomendação, tem outros cuidados? Conta um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, a questão do tratamento, a questão do combate à dengue. Não tem milagres, não. Também não adianta inventar, como estamos vendo agora, né, tá? Aí você indica usar, assim, sem sentido, a ivermectina de novo, né? A utilização de chás, né, essas coisas, nada disso se sustenta. A dengue é muito simples, muito simples. Se você tem a sintomatologia para tal, você precisa encarar como sendo. Você tem de buscar uma orientação em uma unidade de saúde. Esse contato com a unidade de saúde é muito importante porque o paciente pode caminhar para uma dengue grave. E ele precisa ser orientado, bem orientado, o que fazer depois, né? E o tratamento é sintomático, né? Está com dor, paracetamol, dipirona. Está com febre, paracetamol, dipirona. Repouso, tem de repousar. Alguns medicamentos que não podem ser utilizados quando o paciente está com dengue?
a nossa sociedade, ela adora a automedicação, né? Aí você pode, por exemplo, o ibuprofeno é um anti-inflamatório, ele é utilizado também como antitérmico. Ele não deve ser utilizado porque, se o paciente caminhar para uma dengue grave, pode sangrar e a presença do ibuprofeno vai atrapalhar a coagulação. Não muito, mas atrapalha. Os outros anti-inflamatórios também, tipo diclofenaco, né? Principalmente diclofenaco, nós usamos muito. Corticoides, de maneira alguma, porque é uma infecção viral, não tem sentido você usar corticoide. Antibiótico, muito menos, né? E, principalmente, o que é proibido mesmo é a aspirina, que é o AS, e isso todo mundo já sabe, né? Tem pacientes que usam ainda, cardiopatas ainda usam AS, é proibido, não pode. Dr. René Oliveira, médico e infectologista, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelos esclarecimentos, por essa fala tão didática, e quero deixar aqui o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa população. E quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Bem, o nosso momento está diferente com relação ao restante do país, então esse é o momento de buscar a prevenção. De novo, né, falamos sempre, porque é isso mesmo. Prevenção é impedir que o mosquito que ele se desenvolva dentro das nossas casas, né? Porque sabemos que 70%, 80% dos focos estão dentro das casas das pessoas. E aí são coisas simples, você pode fazer essa avaliação semanal, pelo menos, do que está acontecendo dentro da sua casa. Nós não sabemos, às vezes são coisas absurdas que estão lá dentro e a gente não percebe. Olhar atrás da geladeira, tá? Quem mora em apartamento, né? Olhar os ralos dos banheiros, ninguém presta atenção. Ver a questão das plantas, que parece uma bobagem, mas continua sendo um problema. Nos nossos quintais, o lixo, né? Porque nós não temos cuidado com o destino do lixo. Presença de pneus, a gente sempre, isso é rotineiro, né? Pneus em todos os lugares, né? Tá? As calhas das casas, ninguém toma cuidado de ver. E as piscinas, para quem tem uma condição econômica maior, que é um problema, né? A piscina, se ela está clorificada com cloro, o mosquito não vai se desenvolver. Mas aquelas piscinas abandonadas, sim. E temos de considerar também as caixas d'água. Caixa, né? d'água. Dr. René Oliveira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Quero agradecer demais a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso companheiro Bitoca, nosso querido Mailson Franklin, nas ruas de Maceió, junto com o nosso companheiro Rogério, que está tirando as férias do Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima semana, até segunda-feira, se Deus quiser. E Nicole, Natália, um recado para o nosso ouvinte. Se você estiver em sofrimento, é sempre bom encontrar um sentido no amor. Uma ótima sexta-feira para todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.